pedir a vocês que vamos nos sintonizando, vamos acalmando os pensamentos, nos sintonizando aqui com a equipe espiritual da casa, com os nossos mentores, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós, que abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, nos ajudando a encontrar bastante sabedoria, bastante força para o nosso dia a dia. Que assim seja. Sempre tenho falado aqui, acho que mais de uma vez já tenho voltado nisso, da gente pensar um pouco no nosso momento atual, no mundo que a gente está vivendo, na situação que a gente está vivendo. E a gente vai vivendo um momento assim, que vai nos levando muito para o pessimismo, às vezes para a raiva, para a revolta, para sentimento de tristeza. É um pouco da psicosfera do planeta, Acho que a situação atualmente está muito a isso, todo mundo muito nervoso, muito, às vezes, sem esperança, sem fé, Então, se a gente não se atentar para isso, se a gente não prestar atenção para isso, a gente vai sendo bombardeado e arrastado para isso, muitas vezes. Às vezes, com o deslize que a gente dá, a gente acaba entrando nessas vibrações, e acaba sofrendo com isso e deixando com que isso vá atrapalhando, vai nos perturbando, o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, as nossas relações. Então, acho que é importante, a gente se preocupar com isso, parar para pensar um pouco nisso, entender um pouco dessa situação e como a gente agir nisso. E uma coisa importante que a gente não pode perder de vista é sempre manter a fé, um bom ânimo, essa confiança de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão caminhar para um bom final, para que tudo vá correr de uma forma boa, apesar de todas as tribulações, que a gente vai conseguir chegar num bom termo. E aí um capítulo que fala de fé, o capítulo 19 do Evangelho, vai ajudar a gente a entender um pouco dessa história da fé e da gente ter o ânimo. É um capítulo que o Kardec chama de A Fé Transporta Montanhas, e aí ele começa com um trechinho do Evangelho de Mateus, que eu vou ler aqui para a gente depois refletir um pouco sobre isso. Então ele diz assim, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus. Aí respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, mais de uma vez ao longo do Evangelho, Jesus vai nos chamar a atenção para isso, olha a falta de fé. Se você tivesse um mínimo possível, uma fé do tamanho do grão de mostarda, você conseguiria mover as montanhas, não no sentido literal, A gente tem que pensar nas montanhas aí como os problemas que nós temos, as nossas atribulações, as dificuldades que a gente tem. Mas Jesus vai dar ênfase a isso. Olha, você precisava de ter um mínimozinho de fé, você já conseguiria fazer isso, que era curar esse rapaz. Não, o rapaz, na verdade, o demônio, o espírito estava com ele, estava sofrendo aí uma obsessão. E aí, quando Jesus simplesmente conversa com esse espírito, ele vai embora e está resolvido, ou está curado o problema do menino. E depois vai
cobrar isso dos discípulos, falar, olha, faltou vocês terem essa fé, faltou vocês terem essa determinação, né, essa vontade, o querer e acreditar que vocês conseguiriam fazer isso, né? Você precisava de acreditar que ia conseguir fazer isso, e aí ele consegue, né, e aí eles teriam conseguido, né, resolver a situação do garoto. O Kardec, quando continua comentando sobre isso, ele vai nos dizer isso, que essa fé, ela vai nos dar essa energia, né, essa perseverança para que a gente consiga ir removendo os obstáculos e removendo as coisas que estão no nosso caminho. A gente vai acreditando na nossa capacidade, e ele até fala um pouco aqui na frente, né, vai dizendo assim, olha, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento o que é a meta que você quer alcançar e qual é o caminho com que você vai chegar até lá. Então, quando você acredita, quando você tem essa fé, ela vai conseguir, ou ela vai ajudar, né, você a encontrar esse caminho, a perceber o que é preciso de ser feito, a saber o que a gente precisa, né, o que a gente está precisando de fazer. E ele vai, né, nesse capítulo, que ele vai nos dar uma questão importante dentro do Espiritismo também, que é quando ele fala de fé raciocinada. Então, quando Kardec vai nos dizer assim, que para a gente acreditar, ou para a gente ter fé em alguma coisa, a gente precisa de compreender. Então eu preciso de entender o que está acontecendo. Então, quando Jesus nos diz para ter fé, e depois no Espiritismo, quando os Espíritos nos trazem essa mensagem de fé, eles vão principalmente dizer assim, olha, preciso que você, né, que a gente consiga entender o que está acontecendo. É a fé raciocinada, né, que o Kardec chama, ele diz assim, é você acreditar porque você está entendendo o que está acontecendo. Não é simplesmente alguém chegar e falar assim, não, eu preciso que você acredite muito, né, nesse projetor aqui, que ele vai ajudar a salvar a sua vida. Então, se a gente parar para pensar, você vai falar assim, esse projetor ele consegue, né, mostrar alguma coisa ali, mas ele não vai conseguir fazer nada por mim. Eu tenho que pensar, não basta eu simplesmente acreditar que alguma coisa vai acontecer. Eu não posso, os Espíritos, né, na mensagem que eles nos trazem dentro do Espiritismo, não é de uma fé cega, como diz o Kardec, não é uma fé que você simplesmente acredita em alguma coisa, simplesmente por acreditar, sem entender o que está acontecendo. Então, o Espiritismo nos traz muito isso. A gente diz assim, olha, a fé, ela precisa ser raciocinada, eu preciso de acreditar. Eu vou acreditar que que os meus sofrimentos, as minhas aflições, elas vão acabar, que isso daqui é um tempo finito. Então vou acreditar, mas eu vou acreditar por que isso vai terminar? Vou acreditar por que todos os meus, né, que os meus sofrimentos eles têm um momento para acabar? Porque aí a gente vai e volta lá no que os Espíritos nos ensinam, e eles vão dizer, né, toda aflição, todo sofrimento, isso daí é uma oportunidade de aprendizado, que é uma coisa momentânea. A partir do momento em que você entende aquilo, né, a partir do momento que você compreende o que está acontecendo, que você começa às vezes mudar de atitude, mudar de comportamento, né, à medida que você, né, toma as medidas necessárias, né, para poder resolver isso, quer dizer, isso vai acabar, isso vai resolver, nada vai ser eterno. Então eles trazem para a gente uma explicação lá de por que todos os sofrimentos, e aí quando a gente acredita, né, quando eles nos pedem assim, tenha fé de que, né, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ou acredite que serão consolados, é porque a gente pode ter porque a gente tem uma compreensão maior do que é essa aflição. Então você consegue saber, olha, isso funciona dessa forma, não é? Então tem vários ensinamentos que o Espiritismo nos traz para poder ajudar a compreender isso, para que a gente possa acreditar, né? Para quando a gente falar assim, né, vai melhorar, né, esse mundo está do jeito que está, mas ele vai melhorar, vai evoluir, as coisas vão se acertar. A gente vai lá na evolução dos planetas, na escala dos mundos, eles trazem um conhecimento que permite que a gente acredite nisso, né? Que a gente tenha certeza de que as coisas funcionam dessa forma. Então é o que o Espiritismo nos traz o tempo todo, né? Cada ideia que os Espíritos nos trazem, cada conhecimento, cada conceito,
Eles dizem assim, olha, use isso daí, né, para que aumentar a sua compreensão, aumentar o entendimento, e a partir do momento, né, que você compreende mais, você pode acreditar que aquilo dali funciona. Então, um aspecto importante quando Kardec fala da fé é da gente ter essa compreensão, né, compreender o que está acontecendo, para que eu possa acreditar no processo que vai, né, ter ali para frente, que vai acontecer. E uma outra coisa que eles nos falam muito, né, tem até uma mensagem aqui nesse capítulo 19, no Espírito de José, é para dizer assim, que a fé, ela é ativa e ela exige esforço, né, ela exige uma ação. Quem trata muito disso também, às vezes o Emmanuel, nos livros dele, ele traz muitas mensagens nesse sentido, de dizer assim, a fé não é uma coisa passiva, é que eu simplesmente acredito e espero que todas as coisas aconteçam. Não posso simplesmente falar assim, eu acredito que todos os meus problemas vão se resolver, e aí eu vou para casa, sento lá, ligo a televisão e fico esperando que todas as coisas se resolvam. Não é isso que os Espíritos vão nos trazer, né? Vai trazer essa ideia dela ser ativa e dela exigir um esforço. Então assim, eu vou acreditar que os meus problemas vão se resolver, mas eu tenho que trabalhar para que essas coisas aconteçam, né? Eu tenho que me movimentar, eu tenho que sair daquela minha posição de conforto, às vezes eu tenho que sair daquela minha posição que é cômoda, né? Sair daquela coisa de terceirizar os meus problemas, falar que eu não posso fazer nada, que são outras pessoas que estão causando e que Deus vai me ajudar de alguma coisa, e fico ali, né, e espero que tudo se resolva sem eu fazer nada. Ele vai dizer assim, olha, a fé, ela tem que ser ativa, ela tem que estar relacionada a uma ação, né? O Kardec, ele chega a dizer aqui nesse capítulo assim, que a fé sem as obras, ela é morta, né? Que ela não adianta nada. Então eu preciso de acreditar e eu preciso fazer alguma coisa. Então eu venho aqui, vou assistir a palestra, vou tomar um passe, acredito muito no passe, nas energias, elas vão me melhorar. Mas se a gente sai dali, e você não se dispõe a mudar um pouco o seu pensamento, de mudar a sua atitude, daí a pouco todo o trabalho que os Espíritos fizeram ali dentro na câmara de passe, ele já está perdido, né? Já basta eu sair dali, abro meu celular, dou uma olhada ali, vejo alguma coisa que está lá no Instagram de alguém, já fico com raiva, já fico com vontade de falar mal, já fico com vontade, já me desperta alguma coisa, pronto, ele está perdido. Então eu preciso dessa ação, né, na hora que a gente fala de fé, né, na hora que a gente pensa nisso, eu quero melhorar, então eu venho, vou tomar o passe, né, vou me colocar à disposição ali para receber aquelas energias, não vou simplesmente sentar ali pensando, né, no que eu vou fazer na hora que eu vou chegar em casa. Então vou chegar, vou fazer minha oração, né, vou me dispor a mudar a minha atitude, vou tentar, né, me conservar o mais tempo possível sereno, para que isso possa me ajudar de alguma forma. Então é uma outra coisa que o Kardec vai nos trazendo, que ele nos traz aqui, na hora que ele fala de fé, na hora que ele começa, né, a dizer para a gente como que tem que ser essa, né, a nossa atitude quando a gente fala de fé. Eu preciso de ter uma ação. Ele diz assim, olha, a fé sem obras, né, ela é morta. E aí ele continua dizendo assim, como ela nos impulsiona a ação, muitas vezes essa ação, né, vai se transformar em uma caridade. Muitas vezes a gente tem que transformar essa fé em alguma coisa, né, em relação às outras pessoas. Como é que é isso? Aqui tem, né, numa mensagem que está aqui nesse capítulo, né, o Espírito que traz essa mensagem, ele diz assim, né, a caridade é filha da fé. É a partir do momento, né, em que eu acredito em alguma coisa, é a partir do momento, né, em que eu tenho essa fé, em que eu tenho essa confiança, que eu começo a me colocar à disposição para que eu possa de alguma forma ajudar aquelas pessoas que estão ali do lado, né, que eu vou me colocar à disposição para fazer o bem para alguém. Então eu acredito aqui no que Jesus está me dizendo, nos exemplos de amor que Ele trouxe,
eu acredito em todas as vezes em que Ele me falou a caridade. Então essa minha crença, essa minha fé que eu tenho aqui em tudo que Ele está dizendo, me leva a fazer o quê? Me leva a me movimentar em relação aos outros, né? Me leva a fazer alguma coisa para as outras pessoas. E essa caridade, ela vai ser importante para a gente, muitas vezes, porque quando a gente está em contato com as outras pessoas, né? Na hora que a gente vai se aproximando das outras pessoas, seja ou me aproximar para tentar conversar com alguém, ouvir a pessoa, falar com alguma outra pessoa, ela ajuda muitas vezes a gente colocar os nossos problemas ou dar aos nossos problemas a devida proporção que eles têm. Né? Muitas vezes a gente encontra com uma pessoa, você fala assim, nossa, que a pessoa está com um problema tão menor do que o meu e está tão mais desesperada do que eu. Né? Ou então a gente está achando que o nosso problema é o maior de todos que tem no mundo, e quando você conversa com uma pessoa, você se dispõe, se aproxima, se dispõe a falar e a conversar, você vai ver o que? Aquela pessoa ali tem uma coisa muito maior do que o meu, um problema muito maior do que o meu, e está ali mais serena, às vezes está mais calma, né? Está mais tranquila. Então muitas vezes o exercício dessa caridade ou essa proximidade, né, ajuda a gente a dimensionar isso também, né? E vai nos trazer às vezes uma compreensão maior, até às vezes do que a gente mesmo, né, da gente mesmo. A gente vai ajudando, né, na hora que a gente vai ajudando as pessoas, a gente vai se compreendendo melhor. Ou a gente vai se transformando também. A gente vai, né, desenvolvendo a paciência lá no contato com outra pessoa, a gente vai, né, sendo mais tolerante, a gente vai tendo mais compaixão, a gente vai trabalhando, né, nessa caridade impulsionada pela fé, a gente vai trabalhando de uma forma em que a gente começa a se transformar, de que a gente começa a poder se melhorar. Não é? É isso que é importante. É uma outra coisa que o Espiritismo nos ensina, né, que é muito importante. Ele diz assim, olha, esse trabalho, né, esse trabalho que a gente faz em benefício de alguém, na forma de uma caridade, ou até o trabalho que a gente faz ali, né, para o nosso sustento material, a importância dele está sempre no tanto que ele nos transforma, ou no tanto que ele nos modifica. Eu posso aqui ajudar, sei lá, 1000 pessoas aqui durante a minha vida, mas se em momento nenhum eu aprendi nada com elas, né, se em momento nenhum eu me transformei de alguma forma, aquilo, claro, vai me dar um mérito de ter ajudado as pessoas, né? Mas aquilo não vai ter me modificado tanto. Às vezes eu continuo da mesma forma que eu era antes, né? Eu estou ali ajudando, sei lá, por alguma razão, ou às vezes eu acredito que eu preciso de fazer a caridade, mas eu não consigo internalizar aquilo em mim. Eu não acredito assim, eu vou fazer a caridade, mas eu vou impor tantas as condições que eu vou continuar sendo impaciente, que eu vou continuar sendo intolerante, que eu vou fazer a caridade porque está escrito ali no Evangelho, e não porque eu tive compaixão em relação às outras pessoas, porque eu consegui me colocar no lugar e entender qual que é o problema dela. Não, eu estou fazendo de obrigação, não, está escrito ali no Evangelho, eu quero seguir as coisas que estão ali no Evangelho, então eu vou pegar e vou fazer tudo isso. Então, a partir do momento em que a gente tem essa fé, né, na hora que a gente acredita, na hora que a gente se dispõe a ajudar e trabalhar pelas outras pessoas, por exemplo, né, faz essa caridade que é filha dessa nossa confiança, a gente tem que também ter essa certeza de que de alguma forma a gente está se melhorando com isso, né? Não é uma forma egoísta a gente pensar disso, né? O meu trabalho que eu faço, seja aqui no centro, seja em algum outro lugar, o meu trabalho que eu estou ajudando alguém de alguma forma, ele não está servindo só para aquela pessoa, ele está servindo principalmente para mim, né? Ele está servindo principalmente para que eu consiga me melhorar de alguma forma, né? Porque às vezes aquela pessoa que não teve a minha ajuda, ela vai conseguir ter a ajuda de outra pessoa, vai conseguir ter a ajuda de um outro mais para frente, né? Deus não vai deixar desamparado
partir do momento que ela mereça aquela ajuda, né, que ela tenha, esteja pronta para receber aquela ajuda, de alguma forma essa ajuda vai chegar, né? Se eu não ajudei, outra pessoa vai e me ajuda, então a gente vai perdendo essa oportunidade, e a gente que não vai se modificando, né? Eu vou fazendo mecânico, eu fui ajudando, mas nunca consegui desenvolver um pouco em mim, um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão, nunca consegui de alguma forma, né, me melhorar dentro desse nosso processo, né, que é a nossa função aqui. O que os Espíritos vão nos dizer, o que a gente está, né, fazendo, todo mundo junto aqui, né, nesse planeta, nesse momento, nessa hora. A gente está todo mundo aqui para crescer, está todo mundo aqui junto para evoluir, né? Estamos quebrando cabeça aqui um com o outro, estamos aqui, né, esbarrando um no outro, aqui em conflito um com o outro, para quê? Para que a gente consiga se tornar uma pessoa melhor. É para isso que a gente está aqui, né? Essa aqui é a nossa função, para que a gente possa ir evoluindo, para que a gente possa ir crescendo, né? A gente tem que ter isso, né, em mente, tem que ter sempre essa lembrança, né? O que eu faço aqui, o que acontece aqui, né, o que tem à minha volta, tudo isso serve para que a gente possa se melhorar, né? E aí, entendendo isso, em que a gente tem que ter essa fé, entendendo isso, que a gente tem que ter essa confiança, né? Na hora que Jesus vai dizer, né, todo mundo aqui, todos serão consolados, todos serão atendidos, todos serão, né, um dia estarão lá na perfeição, lá na casa de meu Pai, etc., né? Tudo isso que ele foi falando nos traz para isso, né? Nos traz para a gente pensar o que é, a gente ter essa certeza, né, de que as coisas vão funcionar, de que tudo vai dar certo, tá? Então a fé, é a certeza que a gente precisa para continuar tendo, né, esse ânimo, para que a gente possa continuar tendo, né, essa vontade de seguir em frente, essa vontade de se modificar, essa vontade de ir trabalhando para a gente poder ajudar. E aí, nessa hora, né, o trabalho é nosso, né? A gente não evolui sem que a gente faça. Aí ele, como diz assim, a fé, ela precisa de ter essa ação. A fé é algo que exige um movimento, é algo que exige que a gente tome as atitudes e que a gente caminhe, né, por nossa vontade, para que a gente possa resolver os nossos problemas. Porque hora nenhuma alguém vai resolver isso para a gente, né? O Espiritismo nos diz isso. O nosso caminho de evolução, ele é totalmente pessoal, ele é totalmente individual, né? Ninguém vai evoluir a gente para a gente, né? Ninguém vai conseguir fazer com que a gente evolua. É a gente que tem que conseguir fazer isso, é a gente que tem que buscar isso e trabalhar para poder fazer isso. A gente está sozinho na hora do trabalho, mas nunca está sem a proteção que a gente precisa, né? A gente nunca está sem o amparo e o apoio da equipe espiritual, os nossos mentores, os nossos espíritos protetores, né? Jesus, anjo da guarda, pode chamar do que quiser, eles não vão se importar com o nome que a gente der, mas eles vão estar do nosso lado para quê? Para que a gente receba, né? Para que a gente receba essa orientação e que a gente possa crescer, para que a gente possa encontrar o caminho, né? Para que a gente possa encontrar a solução para esses nossos problemas. Então, o tempo todo eles vão estar ali do nosso lado, né? A gente precisa de tal que estar disponível para poder receber essa ajuda, disponível para receber esse auxílio, porque eles vão estar ali nos ajudando, né? A gente vai trabalhar sempre, mas sempre recebendo esse apoio, sempre recebendo essa orientação, né? O que a gente precisa de nunca perder de vista, né? E estar sempre lembrando, porque quanto mais, né, às vezes quanto mais tumultuado o ambiente, quanto mais a gente se envolve nas coisas do dia a dia, a gente acaba esquecendo disso, né? A gente acaba esquecendo de ter aquele momento de paz, de tranquilidade, para poder fazer uma oração, para poder
escutar, né, entre aspas, aí, o que os nossos protetores estão nos dizendo, o que os bons espíritos estão nos encaminhando. A gente precisa de ter essa confiança, né? A gente precisa ter essa fé, né, nessa ajuda que a gente vai receber esse apoio, né? É o que acontece quando a gente sai de casa, né? Sai de casa para e vai, sei lá, vai trabalhar. Você vai fazendo o quê? Você vai encontrando as pessoas com raiva, as pessoas irritadas aí pelo seu caminho, as pessoas desanimadas, as tristezas, ou seja, a gente vai se envolvendo com isso tudo, né? A nossa psicosfera, ela está assim, dessa forma. Então, quando a gente sai de casa, a gente vai fazendo o quê? A gente vai pegando essas energias por aí, e se a gente não toma cuidado, a gente volta para casa, né? Você sai de casa bem, você sai de casa disposto a fazer um monte de coisa, trabalhar e fazer o que precisa ser feito, e daí a pouco você já está desanimado, você já está querendo brigar com um monte de gente, já está reclamando de tudo. Quer dizer, porque a gente não parou para tomar conta disso. E aí a gente precisa de lembrar, né, que nessas horas a gente precisa, né, ter essa consciência para que a gente possa fazer, né, para que a gente possa voltar, para que a gente possa eliminar isso da gente, né? Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias que ele fala isso. Ele fala assim, ó, é asepsia, né? Ele fala assim, a gente está acostumado, né, foi acostumado desde pequeno, né, até esse cuidado com o corpo. A gente toma banho, a gente escova dente, a gente arruma o cabelo, se arruma, né? Tem que comer, tem que se alimentar, tem que fazer várias coisas em relação ao corpo. E ele fala assim, a gente esquece, né, de fazer essa asepsia da alma, né? A gente esquece assim, se saiu, está lá nessa tumulto, chega em casa, né, mais desanimado, mais irritado, chega em casa né, desacreditado, chega em casa com a fé, né, mas já meio capengando assim. E aí a gente precisa de fazer isso. É hora de fazer essa asepsia. Vou fazer o quê? Eu vou parar, vou fazer a minha prece, vou fazer a minha oração, vou pedir a minha ajuda, né? Vou ler alguma coisa que me ajude a acalmar, que melhore meu ânimo. Vou, sei lá, ouvir uma música, ver alguma coisa, né? Cada um vai ter o seu caminho de fazer essa asepsia, que é o que? É eliminar toda essa energia de raiva, de desânimo que a gente vai pegando pelo caminho, né? Que é muito importante para que a gente consiga levantar no outro dia, né? Porque a gente vai estar sempre fazendo isso, né? A gente tem que sempre continuar a nossa caminhada, sempre tem que continuar as nossas atividades, e a gente não pode ir deixando com que todo esse desânimo, com que toda essa tristeza, tudo isso vá chegando e vá se acumulando sem que a gente consiga eliminar tudo isso, né? Então aí a importância da gente parar e ter esse momento. Olha, eu vou fazer a minha oração, vou fazer a minha prece, né? Precisou de fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o tempo que for necessário, né? Vou tomar meu cuidado com as coisas que estão me provocando esse desânimo, essa irritação. Eu vou tentar ler alguma coisa mais edificante, que me melhore, levante o meu ânimo, né? Vou desenvolver o meu caminho para eu saber que eu vou conseguir me melhorar com isso, né? Então é a ação, é a fé, né, com uma ação que nos exige alguma coisa. Olha, eu sei que cada dia, né, vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que vai ficar tudo bem, que eu vou conseguir caminhar e seguir em frente, né? Mas eu preciso de ter um trabalho com isso, né? Até esse trabalho com esse cuidado de prestar atenção no tipo de pensamento que vem na nossa mente, né? Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim, não é uma coisa legal, então vou eliminar, vou tentar deixar isso de lado, né? Vou sentar ali, fazer as minhas preces, vou lá tomar um passe, vou ler alguma coisa, vou, né, seguir fazer algo ali, né, que me ajude a melhorar. É importante para que a gente siga nessa caminhada, para que a gente possa fazer isso, né? Então é sempre importante a gente lembrar essas duas coisas, assim, né? Pelo menos o principal que o Kardec nos chama a atenção, da fé raciocinada, da gente ter que conhecer as coisas para poder compreender,
Então a gente precisa de sentar, estudar, ler, discutir um pouco, né, sobre como é que o Espiritismo nos traz isso, né, como que ele nos fala sobre isso, né, e essa fé com ação, né, a fé que exige da gente uma atitude, da fé que nos vai nos mover de alguma forma. Então assim, eu acredito, mas aí o que eu estou fazendo para eu poder alcançar o que eu desejo? O que eu estou fazendo para eu chegar onde é que eu quero chegar? Né? No que eu acredito que é melhor para mim, para a minha evolução, para a minha caminhada. Então a gente precisa também, né, tomar todas essas atitudes e seguir esse caminho. Tá? Então é um pouco do capítulo 19, né, que vai falar disso, da fé remove montanhas, para que a gente possa ir lembrando disso, né, e tentar trazer isso para o nosso dia a dia, né, incorporar essas coisas na nossa vivência, no nosso momento, porque não adianta a gente só ler o Evangelho, acha bonito, acha legal e não faz nada, né, só acha bonito, acha bacana e não, tá bom, deixa ele quieto lá, guarda ele na estante. A gente tem que sempre trazer isso para que a gente possa ir se modificando. Então vamos encerrar agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos mentores por todo o apoio, por todo o amparo que nós temos recebido, que nós possamos, né, ter essa fé que nos move, essa fé que nos melhora, nos ajuda na nossa evolução, e que possamos continuar a nossa caminhada. Que assim seja.